Isso é, ô, Marlon, nós temos algumas perguntas aqui já dos nossos telespectadores, tá? Vamos lá. A Tânia, ela fez uma pergunta bem interessante. O GNV é mais difícil de adulterar do que os combustíveis comuns? Acho que Com ele até certeza. falou. Com certeza. O GNV você não tem adulteração, né? Não tem como. Agora os combustíveis aí, Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. É por isso que eu sempre falo do posto lá do nosso parceiro, né? Que é o posto Shell, lá no Fazendinha, posto Pompeia. que é um posto que a gente confia, entendeu? Porque tem muitos postos que a gente abastece que, independente se tem bandeira ou não, tá? sim. Que a gente abastece, depois o carro já começa a falhar, começa a dar problema. Você vê a diferença até no quilômetro rodado, né? Isso. É uma diferença Nossa, grande. nós somos motoristas de aplicativo, a gente roda todos os dias, Sim. a gente percebe na hora Sim. a diferença. E não adianta voltar a reclamar lá no posto que a gente nunca ganha essa briga. Não. Tá? Então o GNV tem mais essa vantagem. Mais essa vantagem. Porque não é fácil adulterar o GNV. Ou melhor, não tem Não como tem adulterar como. ele. Impressionante isso. Não Isso é tem muito como. bom. Então, ó, como tem bastante gente, Black, até eu vou refazer aqui. Compartilha aí, galera. O Renato tá ali, tá nos ouvindo também. Ó, vale a pena o GNV. Tenho há 7 anos. Obrigado, Renato, pelo teu relato. Ô, Renato, depois escreve aí quantos km tem teu carro, cara. Esse daí a galera quer ver. Quantos km tem, tá agora? Ó, os motoristas que estão nos ouvindo agora, preste atenção. Principalmente os de aplicativo e aqueles motoristas que fazem entrega também, Beleco, da Shopee, da Mercado Livre, Sim. eles rodam muito. Cara, você vai economizar até R$ 1.700 por mês. Você falando na Gasflex que você é parceiro do Guerra, que viu a live, que é motorista de aplicativo, ou que é motorista de entregador, ou que simplesmente é um motorista e ficou sabendo dessa promoção, você vai pagar só R$ 2.900. Ainda parcela em 12 vezes sem juros. Ou seja, você não vai pagar nada, se for analisar bem, porque no segundo mês você já tirou dinheiro que você investiu, já sobrou dinheiro no teu É o bolso. investimento que você paga, E né? qual que é a economia no imposto do carro, no IPVA? 70%. Você ainda vai pagar 70% a menos no imposto do teu carro. Então você só não converte para GNV se não quiser. E todas as dúvidas estão sendo tiradas aqui e vão continuar sendo tiradas. 3 IPVA, o E carro aquela recupera. pergunta que você quase fez, mas não fez, mas ninguém fez, então eu quero fazer agora. E explode esses carros com GNV? Eu sempre falo que eu tenho 3 filhos, né? E meus 3 filhos ficam próximo do carro quando está abastecendo. É o que eu mais tenho de valor na vida. E eu garanto que não vai explodir. Sendo bem feito numa empresa de qualidade, feito com dedicação, não explode. E usando um equipamento de procedência, né? Ah, legal. E já que a gente tá propagando, eu tenho certeza que a galera vai colocar. Nesse valor não tem, né? Não é fake news, não tem. Já dizia hoje, né? Ninguém vende por menos. Cara, se eu levar o carro, vamos supor, amanhã cedo pra você, como é que funciona? Você me entrega quantos dias depois? Já vem no documento? Quanto tempo depois? Como que funciona isso? Você já entrega o carro periciado? Já vem no documento? Como é que é? Certo. Explica aí. Tem 2 situações. Passo a passo. Justamente. Exatamente. O Detran não exige mais que se faça o requisito antes da instalação. Então você pode instalar e depois fazer a parte de documentação. Documentação você pode fazer particular ou pode fazer por via despachante. Via despachante, nós temos parceiro nosso também, você deixa o carro num dia, tempo de conversão é 2 dias. Então, exemplo, eu deixo amanhã Oficina 2 dias. na oficina 2 dias. Oficina. E 1 dia para fazer a parte de documentação, parte de vistoria de Inmetro e a parte do despachante. Então, em 3 dias você recebe o carro com documento também. Aí, Tudo ok. Tudo ok, se escolher fazer por despachante. Ah, interessante. Vai ser Isso. mais 2 perguntas aqui. Posso fazer, Black, para ele? Mano. Vamos lá. A Joyce. Carro rebaixado pode ter GNV? Pode ter GNV sim, desde que esteja dentro dos padrões para passar no Inmetro. Então, lembrando, dá pra... assim, lembrando, Joyce, que Legalizado, Joyce. Legalizado. Isso aí, o legalizado, Black né? já teve carro rebaixado, eu Teve, nunca tive. pô. E tem como legalizar carro rebaixado sem Tem. GNV? Esquece o GNV. Tem. Então, se o carro é legalizado, Joyce, Exato. com certeza vai passar o GNV também. Sim. Entendeu? Questão do peso ali, acho que talvez ela perguntou, né? Tem que reforçar a suspensão, alguma coisa? Tem que ver como tá a parte de suspensão do carro, né? Uma boa, entrando nessa pergunta, o cilindro ele pesa na média de 65 quilos.
É como se tivesse uma pessoa magra, não eu. Como se tivesse uma pessoa normal lá atrás. Mas em média de uma pessoa... E o cilindro normalmente é instalado na parte de trás do veículo, né? Sim, porta-mala. E a parte da frente do motor também aumenta o peso? Porque Vai... você também instala alguns componentes Sim, lá, né? é uma situação... Nada é modificado, nada é retirado, só se incrementa, no caso, alguns componentes. Parte da frente ali, questão aí de 3 a 4 quilos aí, digamos, nada que vai alterar nada de peso, de estrutura, não é jamais. Nada significativo, Não, né? não. O Jonathan Lima aqui também. O GNV emite menos poluente que a gasolina? Com certeza. Hoje tem a situação da briga do elétrico ali, que não polui, mas o GNV é o combustível mais limpo aí. Até na questão de motor, ele acaba ajudando na durabilidade. Então, se você usa praticamente aí 100% do GNV, uma das situações, quando você vai trocar o óleo do carro, ele sai praticamente como você colocou. Ele não tem os resíduos que a gasolina, o próprio etanol tem. Então, ajuda até a conservar a situação de motor. Vilar, uma coisa interessante. As leis referentes à GNV, elas são municipais, estaduais ou federais? Cada município tem sua lei, cada estado tem sua lei, ou só existe uma lei para tudo? Da parte de Inmetro, é federal. Então, o que é exigido no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, é a mesma situação, a mesma homologação. Agora, a questão de situação de impostos, devido ao IPVA, cada região tem a sua devido ao... Cada estado. Cada estado tem a sua requisito aí para cobrança. Isso aí. Mas 70% acho que tá bom para nós aqui no estado do Ajuda. Paraná, né? Pô, ajuda pra Ajuda. Que seja um IPVA. A maioria dos IPVA, acho que não tem IPVA menos que o em 500 aí, né? Esses carros que estão rodando aí no aplicativo não tem nenhum menos que isso. Cara, é impressionante. Bom demais. Dá uma diferença. E a questão ali que a galera fala do valor. Tem muita gente que tira o GNV do carro para poder vender. Aí o cara vende o kit separado e o carro, né? No combustível normal. A gente já sabe que quando vocês... Eu já sei até porque o Renato sempre tem contato com ele. E o carro dele, ele já, né? A gente já conhece. O que acontece? O dele é gasolina. O cara deixa um combustível líquido, né? E aí bota o GNV junto. É isso? Como é que funciona essa questão aí? Nos carros flex, você tem que escolher um combustível líquido para regular o GNV em cima. Ele precisa de ter uma base de tempo de injeção no sistema de injeção dele. Então, precisa escolher ou gasolina ou etanol. Escolheu, se regula, fica 100%. Se o cliente quiser trocar, no caso, não tem problema. Baixa o nível de combustível, troca-se de combustível, regula e fica 100%. Uhum. Nessa questão do valor, o carro perde mais valor, o carro que tem GNV na revenda? Na revenda, se você for numa revenda mesmo, eles vão, claro que pegar e acabar tirando aí uma porcentagem do carro, sim. Mas na hora de vender, eles vão jogar lá em cima. Então, uma jogada para se ganhar. Hoje o preço normal, sem a promoção nossa, para conversão de GNV, qual que seria o preço normal hoje? 3.800. Então, vocês analisem, pessoal. Vou repetir aqui. A promoção, para quem está assistindo esse podcast, é R$ 2.900. E parcela até em 12 vezes sem juros. E você que é motorista de aplicativo, motorista de entregador, até taxista, né, que anda bastante, você economiza até R$ 1.700 por mês. Ou seja, você não está gastando nada para fazer a conversão, praticamente. Se em 2 meses você recupera, tá beleza. E 70% ainda de desconto do IPVA. Eu quero agradecer até, como isso é uma coisa estadual, eu quero agradecer aos nossos políticos do estado que fizeram essa lei boa aí para nós. Tá? E tem perguntas aqui para você. O Marco Felipe, ele pergunta, tem como instalar GNV em moto? Foi incrementado essa situação, mas o Detran acabou isolando essa possibilidade aí.
Já que você Cara, falou, carro explode. Meio Faz perigoso os faísca. motoboy. o problema é que esse O cara vira o foguete da Elon Musk, desde que o cara. Renato respondeu pra você. O meu IPVA deu 400 pila. Você viu? Ele usa GNV. É isso aí, velho. E quantos km tá teu carro, velho? Fala pra nós. Ele tem um Prisma, tá? E ele pagou só R$400 de PVA e ele já tem GNV. Sim. Então, siga esse exemplo. Ele vai passar. Nós sabemos quantos quilômetros tem o carro dele, mas vamos deixar ele falar. Para quem falar aqui, o Bileco vai contar para vocês. Até a pergunta ali do Luiz Fagundes ali, ó. Luísa, desculpa, Luzia. Luzia Fagundes, um grande abraço para você, boa noite e obrigado por nos assistindo. Faz diferença GNV num carro 1.0 e 1.6, o desenvolvimento do motor? Eu acho que ela quis perguntar se faz muita diferença um carro 1.0, se dá para instalar ou não, ou se o ideal é um carro 1.6 e tal. Dá para instalar em qualquer motorização, desde 1.0 até os 4.0, aí 3 cilindros também? 3 cilindros, 4 cilindros, 5 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Já fizemos um Camaro aí de 410 CV. O cara comprou um Camaro e foi GNV, cara. Ah, não, larguei, velho. Mas imagina o desconto de PVA? Pô, pois é, aí, ó. se for pelo... Mas aí já repensou. E perdeu muito? Calma que ele quer comprar um Camaro. Então, pessoal, quem estiver vendendo Camaro, o Bileco tá querendo... No GNV também. E ele vai pôr no GNV só por causa do IPVA, né? Por causa do IPVA. Mas dá para se instalar, você não percebe a perca de potência, é insignificativa ali. Você vai ter o equipamento quinta geração instalado na maioria dos 1.0 aí, vai muito bem. E você ainda tem um acessório que é instalado, que é o variador de avanço. Ele tira essa perca de potência, ele te dá mais torque, mais rendimento. Então, ajuda bastante. Gente, mais rendimento, mais torque, mais economia. O que mais que a gente precisa? Mais nada. O Denis está perguntando quais são as gerações dos GNV hoje. Eu lembro que a última geração era 5. Continua 5? Existe alguma melhor que essa? Qual que é a situação? Os terceira, que são os para carro mais antigos, antes aí de 2005, a maioria é instalado ou terceira geração. Até hoje? Até hoje ainda acaba instalando. Os quinta geração, que 90% dos carros aí acaba instalando quinta geração. Sexta geração para os carros turbo, os TSIs da vida aí. E aí, o sexta geração mesmo ainda para a linha diesel. Então, estamos na sexta geração. Tá, mas eu não posso usar a sexta geração no carro gasolina, etanol, flex? Não podemos usar o kit sexta geração num carro aspirado. Digamos, num Prisma, num Cobalt, não dá para instalar. É dedicado para aquela situação. Eu quero melhorar. Não tem como melhorar. Para o seu carro, no caso, o melhor é o quinta geração mesmo. Entendi. Já é padronizado. Sim. Assim, né?